aqui hoje pela manhã pensando assim, cara, não precisa falar mais nada. Eu ouvi a senhora falar isso. Porque tudo aconteceu aqui pela manhã. 2 pessoas se converteram. Foi escola dominical, a palavra maravilhosa. Eu não sei você que veio também, mas eu saí daqui alimentada. Sabe? Sentindo de verdade a presença do Senhor. Então, ainda há tempo, no próximo domingo, dá tempo de você vir também. Tivemos 2 almas. Sentir a presença do Senhor, falando sobre Jonas, né? E os desafios de Jonas, que não é diferente de mim e de você, né? Hoje o pastor Marcelo falou sobre isso, né? Jonas teve um desafio, até mesmo emocional, né? De estar pregando para aquela nação tão perversa. E se fosse eu ou você no lugar dele, você iria? Eu acho que não. Eu acho que talvez eu faria a mesma coisa. Comprava uma passagem para bem longe. E como é propósito de Deus, ele ia fazer o quê? Ia me lançar no mar. No ventre de uma sardinha. Que fosse. Aí vai ficar estranho. Ia ficar estranho. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu pedi ou pensava. É isso que a gente precisa apoiar nosso pensamento. Para aqueles que não me conhecem, eu não sou estrangeira, não sou paraense, nem amazonense, nem cearense, ense algum. Eu tive um pequeno problema do lado esquerdo do cérebro que desenvolvia essa fala. Né? Fui diagnosticada com a síndrome do sotaque estrangeiro. $100 no bolso. Né? Só síndrome que é de rico. Né? Coisa de rico que acontece com pobre. É isso. Mas ainda assim Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. As disfunções vêm, os desafios vêm, as dificuldades vêm, as dores no corpo vêm, mas não são para nos fazer parar. Quando muito é para nos fazer aprimorar, refletir, né? Se perguntarmos a nós mesmos o que eu tenho feito, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso aprender, o que eu posso aprimorar, o que eu preciso mudar, porque às vezes vem porque a gente precisa fazer um simples ajuste. E é nisso que nós precisamos nessa noite pensar. Qual é o simples ajuste que eu preciso fazer para permanecer na presença de Deus? Porque a palavra de Deus diz que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. O que me faz pensar que eu posso continuar caminhando. Alguns vão correndo, tem pique para correr, tem idade para correr, ou tem perna para correr. Outros vão caminhando, outros vão andando mesmo, outros estão enfrentando guerras tão tremendas que vão engateando, se arrastando. Você já viu, já assistiu aqueles filmes que tem cenários de guerra, que quando o soldado é ferido, mas que não foi morto, ele faz o quê? Ele se arrasta, mas ele não deixa de avançar.
Ele só para quando está morto. E assim é a nossa vida no reino de Deus. No mundo espiritual, nós somos assim, nós somos esses soldados. Todos nós aqui somos soldados que muitas vezes estamos feridos, abatidos, entristecidos, desanimados, desmotivados. Mas a ordem do Senhor é avançar. Então, se está sentindo dor, vai com dor. Está desanimado? Busca força no Senhor. E avança. Porque aquilo que você não entende aqui, lá na frente, se você permanecer, você vai entender. Você vai compreender. O que você não entende aqui, muitas vezes o que eu não entendo aqui, não entendo porque o meu coração é duro. E aí eu preciso passar por alguns perrengues. Esse perrengue ficou bonito, né? Alguns perrengues para amaciar o meu coração. É o processo que transforma o coração de pedra em coração de carne. E às vezes, quando a gente fala de coração de pedra, a gente pensa que o coração de pedra é aquele do não cristão que está lá fora. Gente, tem muito crente com coração de pedra. Tem muito irmão com coração de pedra. Com coração que não se rende a Deus. Que fala que Ele é o Senhor, Salvador, Provedor, mas que não se rende. Que fala para o Senhor assim: Senhor, o Senhor pode entrar na minha vida, mas só pode tocar onde eu deixo. Onde eu permito. Com o Senhor não funciona assim. Ou você entrega tudo, ou você fica no teu mundo. Porque o Senhor não vai fazer uma obra pela metade. Ele vai fazer uma obra e essa obra é completa. Você acredita nisso? Sim. Essa obra tem começo, tem meio e tem fim. Não dá para pular processos. Não dá para pular etapas. Uma criança vamos colocar assim, uma criança de 12 anos que engravida, porque a criança com 12 anos pode engravidar hoje em dia, né? Uma criança com 12 anos que engravida, ela com 20 anos pode ter muitos problemas emocionais. Por quê? Porque pulou etapas da sua vida. Porque não viveu fases importantes da sua vida. Assim somos nós na corrida cristã. Nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa caminhada é um processo. Não tem como pular etapa. Se você pula aquilo que está doendo, não adianta. Mais cedo ou mais tarde você vai passar pela dor de novo. Porque a gente precisa aprender. E nessa noite, eu gostaria de falar sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos que muitas vezes não estão alinhados com os pensamentos de Deus. E quando os nossos pensamentos não estão alinhados com o pensamento de Deus, nós ficamos com a nossa mente vulnerável. A nossa mente fica sem muita direção, simplesmente porque não compreendemos os pensamentos de Deus para as nossas vidas. Até anotei aqui, atitudes radicais em Deus passa pela nossa renovação de mente. Quando a gente fala de mente, a gente está falando de pensamentos. O nosso pensamento, ele precisa mudar. A nossa mente precisa ser renovada. E tem processo, como a gente está falando
também de processos, existem processos que Deus não vai fazer por nós. Somos nós que, como foi falado, ministrado hoje pela manhã sobre Jonas, que Jonas se dispôs. Deus falou, dispõe-te, Jonas, e vai para Nínive. E ele se dispôs, mas foi para Tarsis. Oh, glória! Está adorando o Senhor. E o João, você beliscou ele. Beliscou não, né, João? É lindo, essa criança é linda. Então, queridos, prestem atenção. Atitudes radicais passam pela renovação da nossa mente. Não adianta tentar ter um comportamento diferente se a nossa mente não renova. A nossa mente precisa ser renovada em Deus. Para isso, precisaremos reavaliar os nossos pensamentos, selecionar muito bem o que nós ouvimos, o que nós vemos, porque o que entra pode nos inflamar. E a partir do momento que aquilo que entra nos inflama, aquilo que sai pela nossa boca contamina. Então, a primeira coisa, para ter uma mente transformada em Deus, nós precisamos selecionar tudo aquilo que entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Então, queridos, chegou o momento da gente selecionar isso muito bem, porque estamos em tempos de guerra. Outro dia eu estava falando com minha mãe no telefone, a gente fica muito tempo no telefone, né? Estava falando com minha mãe. Você já percebeu que hoje em dia na igreja não tem muita manifestação demoníaca? Já observaram isso? Eu tenho observado isso. Na década de 80, de 90, não vou falar muito, senão eu me denuncio, né? Mas nesse tempo, nessas décadas, tinha muita manifestação demoníaca. A pessoa entrava, sentia um desconforto em meio ao louvor, à palavra. O demônio se manifestava. Aí os homens de Deus se levantavam, impunham as mãos e o demônio era expulso para a glória de Deus. Hoje em dia a gente não vê muito isso. Eu estava conversando sobre isso com minha mãe outro dia. E refletindo também sobre isso. Senhor, o que aconteceu? O que está acontecendo? Sabe por quê? Porque Satanás, ele entendeu que é muito mais jogo atacar as nossas mentes. Ele não tem trabalhado tanto em possessão, mas ele tem trabalhado muito em opressão. Vocês conseguem entender isso? Então feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós te pedimos, leva cativo o nosso pensamento ao senhorio de Jesus Cristo. Que todo ataque na nossa mente, que vise o nosso emocional, a nossa estrutura física, que nesse momento, Senhor, os teus olhos estejam, Senhor, sobre a nossa mente, com teus olhos de fogo, Senhor. Com teu olhar de fogo. Clarificando, trazendo claridade para tudo aquilo que tem acontecido na nossa mente e que nós não temos acesso. Que nós não temos entendimento do que está acontecendo.
sentimos desconforto no nosso corpo, sentimos desconforto no nosso emocional e mesmo assim, muitas vezes não temos discernimento dessa guerra que acontece nas nossas mentes, no nosso pensamento. Então, nesse momento, Senhor, leva cativa os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Que nenhuma distração, que nenhum desfoque venha atrapalhar esse momento. Porque o Senhor quer falar no nosso coração de forma profunda. Glória a Deus. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é fechar os acessos daquilo que me inflama, daquilo que me contamina. E aí você sabe o que te inflama, o que te contamina. Às vezes é aquela conversinha mole que você ouve no trabalho. É aquela fofoquinha do irmão da igreja. Às vezes é o noticiário logo de manhã. Misericórdia. Eu gosto muito de ver, ouvir, né, a notícia pela manhã, mas está difícil. É criança violada, é mulher assassinada, é assalto, é sequestro, é maldade, é política que para mim é pior do que todos. É guerra, é criança sendo sequestrada da sua casa, é criança sendo vitimada, violentada. E isso não é porque a gente tenha que fechar o nosso entendimento daquilo que está acontecendo fora. Eu estou falando sobre aquilo que entra na sua mente e te inflama. E gera em você uma justiça própria que não é de Deus. Porque o Senhor é o Deus da justiça. Amém. A minha justiça própria não move a mão de Deus. Mas a gente às vezes se alimenta de tanta porcaria que daqui a pouco a gente quer o quê? Exterminar. Eu não posso ver reportagem de pessoas maltratando idoso. Que vontade de chegar e dar umas lambadas também. O que faz maldade com criança, com animal. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto. Porque o Senhor quer trazer renovação na nossa mente, restauração na nossa mente. Outra coisa é deixar a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo. É pedir mesmo em oração: Senhor, guarda a minha mente, guarda os meus pensamentos, tudo aquilo que não é saudável, repreende. Compreender que a guerra se dá na esfera humana e carnal. Que a nossa guerra, não se dá na esfera humana e carnal. Ela está nivelada à esfera da mente. Fortalezas e sofismas que precisam ser quebrados. Isso está lá em 2 Coríntios 10, 5. A nossa guerra é aqui, ó. A passagem fala de sofismas, pensamentos, fortalezas no pensamento. Sabe aquele pensamento inflexível, religioso, que o Senhor quer quebrar em nós? E que a gente não se permite quebrar, porque eu penso assim. E
tatuada é uma pessoa que precisa do Senhor. Eu vou falar com essa pessoa vestida desse jeito, maltrapilha, é uma pessoa que precisa do Senhor. E às vezes, porque nós temos esse pensamento tão rígido, a gente deixa de ser canal de Deus para a vida daqueles que precisam do Senhor. Porque o nosso pensamento é engessado. Por isso que nessa noite eu profetizo que o Senhor está quebrando todas as fortalezas e sofismas da nossa mente. Para que nós possamos compreender aquele que é diferente. Para que possamos compreender. Às vezes é o nosso filho que mora debaixo do nosso teto. É tão diferente esse menino. Eu não consigo acesso a ele. Meu pai não me criou assim. Por que esse menino é desse jeito? Porque ele é diferente. Porque Deus está te desafiando a amar o seu filho do jeito que ele é. Então, nessa noite, Deus quer quebrar essa dificuldade que nós temos. Entender que eu posso moldar meu estilo de vida a partir da forma como eu penso. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Que você pode mudar o seu estilo de vida. Aquilo que você vive hoje, você pode mudar e transformar a partir da forma como você pensa. Onde está escrito isso? Provérbios 23, 7. Assim como pensa o homem no seu coração, ele é. Então, se você pensa, você trabalha na direção daquilo que você pensa. Isso é palavra. Isso é ciência. Nossa forma de pensar influencia nossos sentimentos e a maneira como me sinto define o meu comportamento ante o mundo. Vou repetir para você. Minha forma de pensar influencia o meu sentimento. Se você pensa, você sente. É por isso que Satanás trabalha nos sentimentos, nos pensamentos disfuncionais. Sabe aquela coisa, aquele mal entendido que às vezes acontece entre a gente, marido e mulher? Isso acontece muito, mal entendido. O homem fala uma coisa, você entende outra. Você está sensível, está de TPM, não foi aquilo que ele quis falar, mas foi isso que você entendeu. Você guarda aquilo no coração e ao invés de verificar, ao invés de confrontar em amor, se aquilo que você pensou, se aquilo que ele disse é realmente aquilo que você pensou, ao invés de você verificar o que acontece, você guarda no coração. Não resolve. Tá aí, o prato cheio para Satanás. É uma coisa tão simples. Então você pensa, você fica triste com aquilo que o seu marido falou, ou com aquilo que a sua mulher falou, ou com aquilo que o seu amigo, sua amiga falou. Um mal entendido que acontece entre irmãos de uma igreja. Você não vai lá verificar, você não vai lá confrontar. Você não vai lá, vem cá, você é meu irmão, vamos resolver isso aqui? Preciso resolver isso aqui com você? É nisso que Satanás se aproveita. Então ele não precisa mais pegar ninguém em possessão, fazer as pessoas gritarem, caírem no chão, babarem, essas coisas não precisa mais. Ele sabe que é só atacar a mente, só colocar o mal entendido, que você vai pensar de forma disfuncional, que você vai sentir de forma disfuncional, e daqui a pouco você está tratando o teu irmão de forma disfuncional.
Aleluia. Porque nós precisamos sair por essas portas e ganhar aquele que está lá fora. Mas como isso vai acontecer se a gente muitas vezes está em guerra aqui dentro? É verdade. Estou falando daqui dentro, tá? Dentro do nosso coração. Às vezes nós estamos em guerra aqui e não resolvemos aquilo que está aqui. Como é que eu vou resolver o que está lá fora? Como é que eu vou ser usado como ferramenta de Deus para abençoar aquele que está lá fora? Se o meu sentir, se o meu pensar, se o meu comportar está todo disfuncional. Disfuncional é aquilo que não funciona bem. Nossa forma de, já falei sobre isso, nossa forma de pensar influencia os nossos sentimentos e a maneira como eu me sinto define o meu comportamento ante o mundo. Às vezes você vê aí um crente mocoronga, ou um crente muito agitado, ou um crente brigão. Quem já viu um crente brigão? Eu já vi um crente brigão. Arruma problema com qualquer coisa. É o comportar que está sendo manifesto pelo sentimento que está guardado e que não foi resolvido. Às vezes você vê uma pessoa extremamente agitada, quando o Senhor é a nossa paz, quando o Senhor é o nosso pacificador. E aí quando a gente começa a observar o comportamento, a gente vê alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está movendo o coração, o sentimento dessa pessoa, para ela estar tão acelerada, tão agitada. O que a palavra fala sobre isso? Lançai sobre mim as vossas ansiedades. Eu vou distorcer um pouquinho. Lançai sobre mim a vossa agitação. Porque a agitação é um sinal de ansiedade. Porque eu tenho cuidado de vós. Diz o Senhor. É o Senhor que fala sobre isso. A pergunta que eu faço para você é: quais pensamentos hoje definem a sua vida? A sua e a minha vida? Em que você tem ancorado os seus pensamentos? Se você sabe que Satanás vai atacar os teus pensamentos, você sabe que isso acontece. Você sabe que nós temos vivido um tempo tão difícil, um tempo de tanto aperto, um tempo em que alguns estão se sentindo até abafados, sufocados. E não é só por conta do calor extremo, não, também. Mas você sabe que esse sufocamento, que esse abafamento, se é essa palavra, no nosso coração, no seu coração, não é por conta do calor. Alguma coisa está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo. E eu te pergunto, o que tem definido o seu pensamento? Qual é o pensamento que define a sua vida? Nesse tempo somos rodeados por tamanhas opiniões, informações. Todo mundo tem uma opinião para dar. Essa semana eu estava vendo um TikTok da Paulinha, falando assim. Foi o quê, Paulinha? TikTok. Foi. Não precisa o que você pensa, não. Foi o quê? Opinião. Não preciso da sua opinião, preciso de Pix. Não foi uma coisa assim? Nós estamos vivendo nesse tempo em que todo mundo tem uma opinião para dar. Nós estamos vivendo num tempo em que muitos passam por verdadeiros desgastes emocionais que deixam suas mentes vulneráveis aos ataques
desgaste emocional, não. Que nessa noite nós venhamos receber o discernimento do Senhor para aquilo que nós temos sentido nas nossas emoções e no nosso corpo. Não é só desgaste emocional, não. São ataques do inferno para te fazer parar, para te fazer retroceder, para que você não avance nos sonhos, nos planos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Então, nessa noite que venha do alto o discernimento do Senhor, para que nós, nesse tempo de guerra, porque nós estamos vivendo um tempo de guerra, não se engane. É muita coisa acontecendo. Tem pessoas aqui que estão levando como é que é, mãe, que fala? Bordoada. Às vezes a palavra some. Tem gente aqui que leva bordoada uma atrás da outra. Alguém se identifica? Eu me identifico. É uma bordoada uma atrás da outra. Quando você leva uma, tu cai, tu levanta. Levantei, agora vou. Daqui a pouco vem outra. E você cai de novo, você levanta. E daqui a pouco vem outra. Gente, se a gente não tomar cuidado, isso nos traz um desgaste emocional. Isso é estratégia do inimigo, que nós precisamos discernir. Que às vezes é muito mais fácil, né? Levar uma, cair e se fingir de morto, nunca mais levantar. Você não levanta, você não tem problema, não existe mais guerra. Mas o Senhor não nos chamou para desistir. Glória a Deus. O Senhor chamou a mim e a você para persistir, para perseverar, para avançar, Glória a Deus. para continuar. Ô, papai. Então a gente leva, tomba. A gente tomba, capota, mas não tomba. Levanta e continua fazendo o que precisa ser feito. Volta a perguntar: quais são os pensamentos que definem a minha e a sua vida hoje? Se você pensa, você sente. Da forma como você se sente, você se comporta. Uma coisa vai puxando a outra. Você começa a entender isso? Um pensamento que eu quero falar são os pensamentos de Deus. Jeremias 29, 11 e 12. Todos nós conhecemos esse trecho de Jeremias. Fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quem diz? Quem diz? Senhor. O Senhor. É o Senhor que está dizendo: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de Paz. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus. Esses são os pensamentos do Senhor. E a gente sabe disso, de cor e salpicado. É salteado. Eu piquei o sal. Coloca no salpicão. A gente conhece isso de cor e salpicado. Quantas vezes nós fomos ministrados por essa palavra? Não é novidade para nós. É o Senhor que sabe os pensamentos que tem o nosso respeito. São pensamentos de paz. Aleluia. Não são pensamentos de mal. Não são pensamentos de detonação. Oh, o Senhor está detonando a minha vida. Oh, estou passando por isso. O Senhor não me ama, não.
Se eu tenho sentimento bom, o que vai reverberar de mim é um comportamento condizente com a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. É simples assim. Não é novidade pra gente isso. Pensamento de paz e não de mal. E ele diz assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Sabe o que eu entendo aí? Quando eu entendo e assimilo que Deus tem pensamentos de paz ao meu respeito, e eu começo a entender o pensamento de Deus é de paz, então Ele me ama, Ele está cuidando de mim, Ele está zelando por mim. Não importa o que eu estou vivendo, não importa se dói o pé, os quartos, a sala, a cozinha, o banheiro, o joelho. Porque tem gente que está aqui com dor física, e dor que incomoda, e dor que não para. Mas o Senhor diz: eu sei o pensamento que tenho sobre você. Aleluia! Então, não é a circunstância, não é a dor, não é o problema que vai me fazer sentir menos filha. O Senhor me ama. O Senhor zela por mim. Ele tem pensamentos de paz. Amém. E aí, quando eu entendo isso, o meu pensamento alinha com o pensamento de Deus. Aí sim, eu invocarei, eu irei até Ele, orarei a Ele, e Ele nos ouvirá. Amém. É assim que funciona. Não é que você não vai passar. Tá bom, o Senhor tem pensamentos de paz. Não, eu tenho que tomar posse desse pensamento. E a partir do momento que eu tomo posse, o meu comportamento ante o mundo muda. Eu não vou mais ficar murmurando porque está doendo. A dor mostra que eu estou viva. Eu estou com dor no pé aqui. A dor mostra que eu estou viva. Tenho 2 pés. E os 2 estão doendo no mesmo tempo. Mas sabe o que eu estava profetizando hoje, quando eu estava me arrumando para vir para a igreja? Eu estava falando para o Senhor: Senhor, os meus pés são daqueles que anunciam boas novas. Aleluia. Glória a Deus. Então a dor é só um detalhe. Vai doer. Mas eu não vou parar. Glória a Deus. Vai doer, mas essa dor não vai me definir. Eu estou colocando uma coisa simples. Coloca isso na dor que você sente. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, pode ser um cansaço, um esgotamento físico. Mas olha só, o Senhor tem pensamentos de paz. Amém. Aleluia. Pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Quando você entende isso, você vai orar melhor, você vai se voltar para Ele de forma melhor, você vai entender os processos que você está passando e vai glorificar o nome dEle, porque Ele é maravilhoso, quase que não sabe. Mas também podemos escolher outras fontes de pensamento. Pensamentos que geram ou aumentam sentimentos de inferioridade. Lembra que eu falei? Você pensa, você sente. E se você sente, né? Se você pensa, você sente. O que você sente é aquilo que vai te definir. Pensamentos que geram ou aumentam sentimentos de inferioridade. Gideão é um exemplo disso. Juízes 6, 12 e 14. A gente conhece essa história. É interessante essa história, por quê? Porque Deus conhece a dificuldade de Gideão. Ele conhece a dor de Gideão. Ele sabe que Gideão
passa por um contexto da sua história, da sua família, dentro do seu povo, da sua nação, um tempo muito difícil. A Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo no lagar. Só para a gente entender aqui, o lagar é um lugar onde se pisava o quê? Uvas, não é? Azeitonas. Não era um lugar para se malhar trigo, que é um alimento seco. O trigo precisava ser malhado na pedra, batido na pedra. Mas por conta daquele contexto histórico, Gideão ele não podia malhar o trigo na pedra. Tinha que malhar o trigo no lagar, em silêncio, quieto. Porque a história diz que os midianitas vinham e roubavam tudo que eles tinham. E ele estava nesse contexto, vivendo isso há muito tempo. Morando em caverna. E toda vez que ele precisava alimentar a si e a sua família, ele tinha que malhar o trigo no lagar. Aquilo devia ser desgastante. Enquanto ele malhava o trigo, o que Gideão pensava? Eu fico imaginando isso. O que Gideão pensava enquanto ele malhava o trigo no lagar? Quais pensamentos rondavam a mente de Gideão? E é engraçado, porque o anjo se apresenta a ele. Vamos abrir lá, ó, tá ali, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei, eu caio aqui. Volta você para aqui. Você é a minha cota, não cai não. Juízes, o que é que eu falei? Juízes 6, do 12 ao 14. 14 ali, ó. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse... Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem muito valoroso, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu. Olha o que ele responde. Observa a resposta de Gideão. E aí a gente vai começar a entender como ele se sentia mediante essa resposta. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Passa. Então, ó, o Senhor acreditava muito nele, né? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará a Israel das mãos dos midianitas. Aleluia. Ele acabou de falar que ele não tinha força. Ele acabou de colocar para Deus as suas indagações. Ele acabou de colocar para ele, nessas palavras que ele responde ao anjo, ele acaba de falar que ele se sente desanimado e sem esperança. E livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Passa. E ele disse, de novo Gideão, viu? Ele disse: Senhor meu, com que livrareis Israel? Eis que a minha família é a menor e a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, Gideão ele estava dominado por um sentimento de inferioridade. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Muitas vezes o desânimo nos pega e nós nos sentimos inferiores para fazer qualquer coisa. Gideão sentia, ele se via dessa forma.
Eu te pergunto, o que está saindo da tua boca quando Deus, Ele vem na tua presença e fala, vai que você pode, vai que você consegue. Eu te chamei. Eu tenho pensamentos de paz sobre você, sobre a sua vida. Qual é a resposta que você dá? Qual é a resposta que eu dou? Quando Deus fala, eu te chamei para fazer isso, e a gente fala, eu não posso? Numa outra estrutura, a gente vê Moisés falando para Deus que não podia ir porque era gago. Não posso porque eu sou gago. Não posso porque estou sentindo dor. Não posso porque fui traída. Não posso porque fui trocada. E o Senhor fala, eu estou te chamando. Eu estou chamando você para uma grande obra. Amém. Então, um pensamento que a gente pode adotar também são pensamentos que geram sentimentos de inferioridade. Eu sou inferior. Daqui não sai mais nada. Daqui não sai nada. Eu não sei fazer, eu não sei falar. Eu não posso avançar. Outro pensamento que se assemelha muito a esse pensamento de inferioridade, esse sentimento de inferioridade, é o pensamento que gera um sentimento de incapacidade. E aí a gente vai lá para Números 13, 31 ao 33. A gente vai falar de 8 espias, que a gente também conhece essa história. Que Moisés, quando eles chegam perto, ante a terra que Deus prometeu, Moisés levanta 10 homens para espiar a terra. A gente vai conquistar essa terra, então a gente tem que saber, né, as táticas que a gente vai usar para entrar e conquistar aquilo que Deus nos deu. E enviou 10 homens para fazer isso. Vamos lá, vocês, espiem a terra. Por 40 dias, se eu não me engano, né? 40 dias. E eles foram. E quando eles voltam, a gente vai ler aqui, porém os homens que com ele subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles vão espiar a terra e chegam, né, à conclusão que realmente a terra é muito boa. Realmente uma terra que produz leite e mel. O fruto da terra é um fruto bom, aprazível. Mas vem com esse relatório negativo, a gente não pode subir contra eles, porque aqueles homens são mais poderosos, são mais fortes do que nós. Quando o Senhor fala, vai, conquista aquilo que eu já te dei. A gente se veste de uma roupa de inferioridade, melhor dizer, de inferioridade e de incapacidade. Não posso, porque é maior do que eu. Não posso porque o meu conhecimento não alcança. 33, por favor. 33 já ainda diz. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Olha a comparação aí. E assim também éramos aos seus olhos. O Senhor não nos chamou para nós ficarmos nos comparando. Esses homens olham para a situação e falam assim, na nossa comparação, nós somos como gafanhotos. Nós não vamos conseguir alcançar. Olha, o patamar que a gente, muitas vezes, nós chegamos a esse nível de nos considerar tão pequenos, tão incapazes. Entra realmente aí
interessante que quando a gente se compara com alguém, a gente não se compara para melhor ou para mais, né? A gente se compara para pior. Quando o Senhor não nos chamou para nós ficarmos fazendo comparações. Se o Senhor chamou você para conquistar, você vai conquistar. Amém. Amém. Porque você está sendo movido pelos pensamentos que são pensamentos dele. Pensamentos de paz, não pensamentos de inferioridade ou de incapacidade. Pensamentos que geram e aumentam o sentimento de solidão. Se eu penso ou sinto. Se você pensa que está só, você se sente só. E aí a gente vai para 1 Reis 19, versículo 4, 7, 8 e 18. Nós vemos nesse trecho o profeta Elias. O profeta Elias que desbanca os profetas de Baal, que tem uma atuação significativa naquela época, naquela era, naquele tempo. E quando Jezabel ela toma conhecimento que ele destruiu os profetas que profetizavam mentira, Jezabel falou o que para ele? Vou te matar. Você corre. Porque amanhã você vai estar morto, como esses que você matou. Vamos lá. E quando ele foge, a Bíblia fala que ele foge. Vocês conhecem a história. Ele, porém, foi ao caminho do... Ele foi para o caminho do... Deserto. Caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zibro, e pediu para si a morte, disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Queridos, Elias, ele tinha passado por um processo desgastante. Processos que muitas vezes eu e você passamos. Era um homem de Deus, mas era um homem. Não é diferente de mim e de você. E foi nesse processo que ele buscou o caminho do deserto, da solidão, do distanciamento. Porque ele estava desgastado. Ele teve uma vitória, Ele foi um profeta poderoso do Senhor, foi. Mas todo aquele vento o desgastou, ele ficou cansado. E muitas vezes o nosso cansaço, nós somos flechados pelo nosso inimigo. Não estou falando que isso aconteceu, que o profeta foi flechado pelo inimigo. Estou querendo dizer que é um processo natural do ser humano. O desgaste nos faz baixar as nossas armas emocionais. E quando nós baixamos as armas emocionais, nós podemos ser atacados. Porque nos tornamos vulneráveis. O inimigo nos ataca. E é nesse momento que nós buscamos o caminho do deserto. Passa aí, por favor. A gente está no 5. Pula para o 7, por favor. Para o 7. E o anjo do Senhor tomou, segunda vez o tocou e disse: levanta-te, come, porque será muito longo o teu caminho. Volta um pouquinho, por favor. A gente leu o 5, o 4
Lê. Vai para o 5, por favor. 5. E deitou-se, olha só, ele procurou o caminho do deserto, ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo do Senhor tocou e disse: levanta-te. Quando a gente está abalado, quando a gente está esgotado emocionalmente, a gente busca isolamento. E muitas vezes a gente busca o quê? O sono. Dormir. Fugir. Muitas pessoas que vivem ou passam por processos de depressão escolhem o quê para fugir? Sono. Dorme para esquecer. Talvez quando eu acordar, o problema não esteja ali. E sempre vai estar o problema ali. A gente está falando do profeta de Deus. A gente está falando de um homem que gerou em si um sentimento de solidão. E a gente vai entender por que esse sentimento. Quando estamos dominados pela tristeza, pelo esgotamento emocional ou pela depressão, temos a tendência de pensar que só nós passamos por processos de provação. Quem já se perguntou, Senhor, parece que só acontece comigo? Tem uma música do Carlos Roberto, né, que ele fala, né, esqueci a música. Canta aí. Fala, canta, Jana. Por que é tão difícil para mim? Por que é tão difícil para mim, Senhor? Só para mim. Ô, Roberto, você sabe a música do Carlos Roberto? Parece que é difícil só para mim. Puxa aí, Tati. Roberto que não Tati. Puxa aí, puxa, Roberto. Puxa. Mesmo sem. Vamos cantar isso. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Melhor pra mim, mesmo sem entender. É essa parte. Eu não consigo entender. Era tudo do meu jeito, eu até choro. Às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. É isso aí. Às vezes a gente pensa que é difícil só pra gente. Às vezes nós estamos passando por provas tão intensas, tão tremendas, que o nosso pensamento, a gente se pergunta: será que é só comigo que acontece? Parece que é difícil só para mim. Parece que o anjo focou em mim e falou assim: daqui eu não vou sair. É com você mesmo. Quem já se sentiu assim, eu me senti assim várias vezes. Parece que é só comigo. E ele canta: eu sei que os pensamentos são maiores que os meus, não é isso? E o seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. A palavra. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Pá. Eu confio. Olha só, a entrega. A gente precisa significar aquilo que a gente canta. Aleluia. Porque tem momentos que parece que é difícil só pra gente. Eu acredito que Elias estava nesse tempo que ele falava assim: gente, eu tô sozinho. Não é possível. Essa mulher endemoniada levantou e falou que vai me matar. Eu tô cansado. Eu tô sozinho. E o anjo serviu Elias 2 vezes. Na primeira virou para ele: come, levanta e caminha. Ele levanta, caminha e vai se esconder aonde? Na caverna. Versículo 7.
o anjo, a gente já leu, o anjo não tomou pela segunda vez e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o teu caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Que comida poderosa! Até Horebe, o monte de Deus. E é interessante que quando Deus o chama, ele vem com aquela conversa toda, aquela, né? Só eu fiquei. Eu derrotei os profetas, e preguei, e fiz, e aconteceu, e no final das contas, ele usa a expressão, só eu fiquei. Só eu permaneci. Mas no versículo 18, ó, pertinho, estou sentindo firmeza em você. 18, olha o que Deus fala para ele. 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes a gente pensa que está sozinho, que só a gente sofre no mundo, quando tem muita gente sofrendo e não se rendendo ao sofrimento. Tem muita gente passando perrengue e não se rendendo aos perrengues. E isso me anima. Porque o que é uma dorzinha do pé? Se comparado aos missionários que estão nesse momento com suas famílias, pregando a palavra e sofrendo perseguições em outras nações. O que é o nosso sofrimento? O nosso sofrimento não é nada. Quando a gente começa a entender que nós não estamos sozinhos, que nós não precisamos procurar um caminho de solidão, de isolamento, porque é isso que Satanás quer. Se coloca no lugar de Elias e começa a pensar, às vezes, que o bicho pegou e que você quis se isolar e que esse isolamento não te fez bem. Porque o que Satanás quer, gerando esse sentimento de solidão dentro do nosso coração, é que nós venhamos buscar esse isolamento e nos afastar daqueles que podem ministrar cura em nossas vidas. A igreja ministra cura. Os irmãos ministram cura. Conversar com alguém pode ser um instrumento de cura para a sua vida. E nos processos de isolamento, Satanás ele quer o quê? Nos afastar de tudo aquilo que pode nos proporcionar cura. É por isso que nós, nesse momento, que Deus ele quer ministrar no nosso coração essa renovação do nosso pensamento. O nosso pensamento precisa renovar. Aleluia. Verdadeiramente ele precisa ser cativo ao senhorio de Jesus Cristo. Verdadeiramente ele precisa estar alinhado aos pensamentos e os sentimentos de Deus, ao meu e ao seu respeito. Porque caso contrário nós não vamos avançar. Caso contrário nós vamos ser traídos por aquilo que a gente pensa. E pensamentos não são verdades. Pensamentos são fatos. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Que nesse momento você consiga identificar
flechado por Satanás? Em que esfera da sua mente Satanás ele tem investido para te levar para longe do teu destino profético? Porque quando Deus fala, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vocês, Ele está falando, eu tenho um destino profético para a sua vida. Amém. E muitas vezes, aquilo que eu penso, que é totalmente contrário ao pensamento de Deus, é isso que me afasta da vontade de Deus para esse tempo, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Feche os seus olhos e comece a identificar. Agora é um momento seu com o Senhor. Comece a identificar aonde você está sendo enganado na sua mente. Comece a identificar o que você pode fazer nesse tempo para vencer isso que te limita. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor te conhece. Eu costumo falar que não adianta a gente tentar fugir daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Não tem como fugir. Se o Senhor quer entrar e quer fazer e quer mexer, deixa Ele fazer, deixa Ele mexer, deixa Ele incomodar, deixa Ele tirar do lugar. Nós cantamos isso nessa noite, muda as coisas de lugar. E muitas vezes, para trazer ajuste, o Senhor vai precisar mudar coisa de lugar. Aquilo que já está muito bem acomodado no lugar, aquele móvel, sabe, que você coloca naquele lugar ali, está por tantos anos ali, que chega a fazer uma marca no chão. Hoje Deus está falando para você, olha só, a gente precisa arrastar esse móvel para um outro lugar. Aleluia. Eu preciso organizar a tua casa emocional, a tua casa espiritual de uma outra forma. Eu quero fazer a minha arrumação. É isso que Deus está falando nessa noite. Eu quero arrumar do meu jeito. E volto a falar, porque nós temos pensamentos engessados daquilo que Deus pode e não pode fazer, como se nós pudéssemos determinar. Porque a gente engessa o pensamento. É isso que atrapalha. Então nessa noite, feche os seus olhos e fala para Ele, Senhor, tem muita coisa fora de lugar. Tem muito pensamento sabotador. Pensamentos que me sabotam. Porque se são pensamentos contrários à tua vontade, me levam para um lugar que não é teu. E aí eu começo a fazer coisas contrárias contra mim mesmo. É o que a gente chama de autossabotagem. Começa a dar, nessa noite, autonomia e autoridade para o Senhor fazer o que Ele precisa fazer. Aleluia. Não adianta. Se tem lixo, não dá para botar debaixo do tapete e fazer de conta que não existe. Se tem problemas que precisam ser resolvidos, encara e resolve. Não dá mais para fazer de conta que não existe. Não dá mais para fazer de conta que eu não me sinto inferior. Uma roupinha diferente, uma roupinha arrumadinha, não vai me fazer sentir
sentir melhor. Talvez faça se sentir melhor por um momento, mas não resolve o problema. Fala para Deus: Deus, eu preciso resolver esse problema de inferioridade. Deus, eu preciso resolver esse problema, esse pensamento que eu tenho sobre mim mesmo, que eu sou incapaz, que eu não vou conseguir avançar. Fala para Ele: Deus, eu me sinto sozinho, eu me afastei demais, eu tenho me afastado de pessoas, eu tenho me afastado do meu esposo, eu tenho me afastado da minha esposa, eu tenho me afastado dos meus irmãos. E eu sei que esse afastamento não é bom para mim. Eu tenho me escondido em cavernas para não encarar o esgotamento que eu tenho sentido, o cansaço, para não encarar a tristeza, para não encarar o meu sentimento de rejeição. Então eu me isolo. Então eu levo meu pensamento para outro lugar porque eu não quero pensar nisso. Tudo bem, você não precisa pensar nisso. Você só precisa entregar isso para Deus. E falar para Ele: Senhor, eu quero os teus pensamentos ao meu respeito. Eu quero viver os teus pensamentos. Eu quero ser movido pelos teus sentimentos. Eu quero manifestar para o mundo um comportamento daqueles que foram salvos, remidos, lavados e curados pelo Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar um pouquinho? Aleluia! Mesmo sem